Então vamos lá. O princípio da reencarnação é uma consequência fatal da lei do progresso. Então se inscreva aqui e vamos ao vídeo. Porque sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e a dos tempos de barbáries? Se as almas são criadas ao mesmo tempo em que os corpos, as que nascem atualmente são todas também novas, todas também primitivas, que as que viveram há 1000 anos. Admitemos que não haja entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que elas sejam completamente independentes uma das outras. Por que então as almas da atualidade seriam melhores dotadas por Deus que as predecessoras? Por que elas compreenderiam melhor? Por que teriam instintos mais apurados, usos mais doces? Por que teriam intuições de certas coisas sem lhes ter ensinado? Desafiamos de sair daí a menos que se admita que Deus criasse almas de diversas qualidades conforme os tempos e os lugares. Proposição inconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Ditas ao contrário, que as almas atuais, elas já viveram nos tempos recônditos, que puderam ser bárbaras, como o seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas levem às aquisições das existências anteriores, que por consequência que as almas dos tempos civilizados são almas não criadas, mas perfeitas, mas que se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. O Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5. Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma, elas se efetuam de mundo em mundo, e não sobre o mesmo globo, onde cada espírito só aparece uma única vez. Esta doutrina seria admitível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente ao mesmo nível intelectual e moral. Eles não poderiam então progredir senão indo de um outro mundo à sua reencarnação na Terra. Ela seria sem utilidade. Ora, Deus não fez nada de inútil. Desde o instante que aí elas se encontram, todos os graus de inteligência e de moralidade, a partir da selvageria que consteia o animal até a civilização, a mais avançada, ela apresenta um vasto campo de progresso. Perguntar-se-ia por que o selvagem seria obrigado a ir procurar em outro lugar o grau acima dele, quando ele se encontra ao seu lado, e assim de próximo em próximo, porque o homem ele
avançado, ele não teria podido fazer suas primeiras etapas, senão em mundos inferiores. Enquanto que os análogos de todos esses mundos estão em torno dele. Que há diferentes graus de progresso, não somente do povo, de povo a povo, né? Mas no mesmo povo, mas na mesma família. E sendo assim, Deus teria feito algo de inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, ao passo que é precisamente este contato que faz avançar os retardatários. Então não há, pois, mais necessidade ao que os homens troquem de mundo a cada etapa. Um exemplo, como não há para que um escolar troque de colégio a cada classe, longe disso. Foi uma vantagem para o progresso, o que seria um entrave, porque o espírito ele estaria privado do exemplo que lhe oferece a vida dos graus superiores e da possibilidade de reparar os seus danos no mesmo meio e a atenção dos que tenha ofendido. Possibilidade que lhe é o mais poderoso meio de adiantamento moral. Então, após uma curta coabitação, os espíritos dispersando-se e tornando-se estranhos uns dos outros, os laços de família e de amizade não tendo tempo de se consolidar, eles seriam rompidos. Que os espíritos deixem por um mundo mais avançado aquele que eles não possam mais nada adquirir, deve acontecer. E o tal é o princípio. Se é o que deixem ir adiante, é sem dúvida por causa da individualidade que Deus pesa em sua sabedoria. Porque tudo tem um objetivo na criação. Sem o que Deus não seria nem prudente, nem sábio. Ora, se a Terra não devesse ser senão uma só etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade teria ela para os jovens em tenra idade de aí vir passar alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais eles nada podem adquirir? Da mesma forma, para os idiotas e os cretinos, uma teoria só é boa quando a condição resolve todas as questões que a ela se amarram. A questão do morto prematuro, ele tem sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto, é claro, para a doutrina espírita, que é a única que tem solução de maneira racional. E para os que percorrem sobre a Terra uma carreira normal, há para o progresso uma vantagem real, a se encontrar no mesmo meio para aí continuar o que deixaram inacabado. E durante a mesma família ou em contato com as mesmas pessoas para reparar o mal que tenham podido fazer ou
por sofrer a pena de talião. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual ou moral. E por sequência, no estado social da nação, entre aquela elas se efetuam. É que tiveram por objetivo operar um remanejamento na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. E esta transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.